Rodolfo Elvira, de Niterói, nos coloca a seguinte questão. Meu marido, quando criança, foi diagnosticado com arritmia cerebral. Hoje temos uma filha de 2 anos e gostaria de saber se ela pode desenvolver a doença como o pai. Olha, o que eu acho importante é, pelo menos eu estou entendendo da sua questão, que ele já não manifesta sintomas do que seria uma disritmia, né? Ou seja, uma epilepsia de pequeno mal, que tem a tendência de diminuir com o passar dos anos e quando adulto se estabilizar. Muito bem. As causas são desconhecidas, né? É evidente que podem ser consequência de um traumatismo de parto ou um traumatismo pós-parto, alguma lesão que então se manifeste em termos de uma arritmia ou disritmia. Mas quanto à hereditariedade, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós imaginamos que um filho pode puxar ao pai, e agora eu não vou falar somente de disritmia, que não existe nada provado, mas em qualquer síndrome, né? Pode ser até adição a álcool, a drogas, e que nós, principalmente as mulheres muito ansiosas, né? Que já vão tentando adivinhar se vai puxar o pai, e aí já põe uma carga enorme nos ombros dessa criança. Muitos casos, né? Vai puxar o pai, é igual o pai, parecido com o pai, ou então nem precisa falar que vai puxar no alcoolismo ou em qualquer outra coisa, mas só de falar, você parece com o seu pai, pronto, a criança já se sente, ou o jovem já se sente condenado a seguir a mesma sina dos pais. Então, eu vejo que o maior problema que pode existir é isso, é você estar preocupada e já estar antevendo alguma coisa em relação a possível desenvolvimento de uma síndrome. Até porque, né, Denise, muitas vezes nós desenvolvemos problemas de diversas ordens, especialmente os emocionais, que não necessariamente é uma cópia dos problemas que os pais apresentaram, né? Então, alguém pode ter depressão e os pais não terem sido depressivos, né? Alguém pode ter esquizofrenia e os pais não terem tido esquizofrenia. E estar relacionado aos pais, não por hereditariedade, por genética, por DNA, mas pela maneira como essa relação da criança com os pais, com os irmãos, com a família, com ela mesma, vai gerando os vários tipos de problema, de sintoma, de diagnóstico. Então, o fato da gente poder desenvolver qualquer tipo de transtorno emocional não quer dizer que seja uma mera repetição do pai ou da mãe, né? A gente pode desenvolver múltiplas coisas, porque cada um é muito singular na sua maneira de responder aquilo que lhe acontece, né? Pode haver repetição? Pode, também pode. É óbvio que muitas vezes o padrão um pouco se repete, mas não é regra. Porque quando se trata do ser humano, embora nós não possamos deixar de lado a nossa dimensão orgânica, fisiológica, né? E aí, portanto, genética, hereditária, o ser humano é muito mais amplo do que só esse dado. Então eu gosto de lembrar assim, que nós não podemos pensar só em termos de causa, né? Quando nós estamos falando de transtornos humanos,
nós muitas vezes temos que pensar que ao invés de dizer qual é a causa da depressão ou qual é a causa da esquizofrenia, temos que pensar qual é o significado que aquilo tem. Quer dizer, por que é que aquilo apareceu? Por que que essa pessoa teve que responder à vida de maneira depressiva ou obsessiva, né? No fundo, esses sintomas, esses problemas têm um significado que mostra a história da pessoa, a maneira como ela lida com as coisas, o sentido que tudo aquilo teve para ela. Então, acho que essa questão que ela traz, que é muito ampla, né? Como a Denise disse bem, além da questão da arritmia cerebral do marido, pensar que na criação de filhos, o que tem que estar em pauta é a necessidade da criança. A gente não deve fazer nada por suposição. Eu acho que porque ela pode ter isso, porque o pai tem, ou porque eu tenho, ou porque o avô teve, eu já vou fazer aquilo outro. Isso pode até ter o efeito contrário, inclusive contribuir para ter. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Isso em todas as situações, especialmente na criação de filhos, no cuidado com crianças, né? Dê aos filhos, às crianças, aquilo que elas mostram estar precisando naquele momento. Não queira, como a Denise disse bem, por ansiedade, antever e tentar reverter o que talvez não aconteça. O ser humano tem um dado rico, muitas vezes nos deixa um pouco perdidos, mas é muito bonito, que na vida não necessariamente 2 e 2 são 4, né? Então acho que isso é muito importante. Olhe para a sua menina, para a história dela. Vocês podem criar coisas novas com ela a partir da relação de vocês. Eu acho que esse é o mais importante. Espere ela acontecer, né? Assista a acontecência dela. Não queira antever, predizer. Não vai na ansiedade, porque mãe, bicho ansioso. Eu sei, porque a gente vai já lá, você já vai contar dedinho, sabe? Você já imagina que 1000 coisas podem acontecer. E daí para frente, sempre esperando que algo vá acontecer. Então, não espere assim, não tenha essa preocupação. Deixe ela seguir o seu caminho. Beijo grande, até a próxima. Boa semana para todo mundo, até quinta-feira. Nos mande sua pergunta, sua observação, sua sugestão para que a gente possa fazer outros vídeos como esse. Obrigado.